Alô, alô, amigos. TV Sou Nick, TV 247. Estou em São Paulo. Hoje é dia 7 de fevereiro. Estamos às 3 horas da tarde. Essa é mais uma transmissão ao vivo dessa TV de bolso que, nesse momento, transmite em conjunto com a TV 247, mais um boletim sobre os acontecimentos de hoje no Brasil e no mundo. Causa perplexidade, principalmente no STF, a sentença exarada ontem pela juíza Gabriela Hartz, condenando Lula a 12 anos por reformas no sítio de Atibaia. Causa muita perplexidade. Uma coisa absolutamente inédita em sentenças é que na sentença que condena Lula, ela elogia o Sérgio Moro. Ela afirma na sentença que o juiz que antecedeu não cometeu nenhum tipo de parcialidade em relação ao processo. Acontece que o processo tem vários motivos para ser anulado assim que chegar ao STF, pelos comentários que já se ouve nos corredores do Supremo. A primeira objeção à sentença é que fica muito difícil diferenciar a reforma no triplex do Guarujá da reforma do sítio de Atibaia. São duas coisas ou é uma coisa só? Não é uma forma de condenar duas vezes pelo mesmo assunto. O assunto é reforma. Então, apesar de não ter sido provado nenhum elo com propina, ou com propriedade, ou com uma determinação de executar a reforma, o primeiro equívoco que pode levar, o primeiro erro que pode levar à anulação é que se trata do mesmo assunto. Não se pode condenar pelo mesmo assunto duas vezes. Se é um caso de reforma desdobrada em um sítio e um triplex no Guarujá, trata-se da mesma coisa. A outra objeção é que o STF já determinou que a Operação Lava Jato só está autorizada a tratar de problemas relativos à Petrobras. Nesse caso, não há qualquer elo com a Petrobras. A juíza Gabriela não estabelece qualquer conexão com a Petrobras. Então, não se justifica que o processo esteja tramitando, esteja sendo alvo de determinações e execuções no âmbito da Operação Lava Jato. Isto já foi proibido terminantemente pelo STF. E, finalmente, a terceira objeção é que não há nenhuma relação com propina. Como é que ele pode ser condenado por lavagem de dinheiro, por corrupção, sem que se estabeleça, sem que se mostrem documentos aonde está a propina, aonde está o dinheiro, como o dinheiro veio, como ele ordenou? Não há qualquer relação entre o ex-presidente Lula e a reforma. E, mais uma vez, a objeção que eu faço é que não se pode acusar um presidente da República por
esses atos como se fossem atos de corrupção de um presidente da República. Só se pode condenar se o presidente recebeu, e com provas, um palácio em Marrakech, uma ilha no Pacífico Sul. Essa é a propina de um presidente. Agora, dizer que a reforma de um sítio, a reforma de um triplex, são propinas de um presidente da República é rir da nossa cara, é cuspir na nossa cara, é rasgar a justiça, é rasgar a Constituição. Nem esta sentença, nem a sentença relativa ao triplex, que, aliás, ambas escritas pelas mesmas mãos do juiz Sérgio Moro. A juíza Gabriela já entrou com o bonde andando. Quando ela entrou no processo, agora, no fim do ano, já estava tudo pronto. Tanto que, agora no comecinho, ela apenas assinou embaixo, elogiou o Moro, coisa que nunca se viu em processo, elogiar um juiz que não está em julgamento. Parece que é o Moro que está em julgamento. Alô, Rei Lula Rousseff, bom dia. Bom dia, abraços. O dia tem que ser bom, exatamente, claro que sim. Todos os dias tem que ser bons, né? Temos que fazer tudo para que todos os dias sejam bons. Essa sentença, portanto, da juíza Gabriela Hard, Francisney também está aqui. Boa tarde, Francisney. São 3 horas. O Ray, você disse bom dia, mas são 3 da tarde. Francisney diz boa tarde. Sandra Sarquis, olá, bom dia também. Olá, bom dia para você. Como eu estava dizendo, a sentença dessa juíza, tanto como a sentença do Sérgio Moro, ambas escritas pelo juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, quando chegarem ao STF, deverão ser anuladas, porque não se sustentam, não se baseiam em provas, não há fatos sólidos, não há nem acusações sólidas, e não há elo com Petrobras, e nem se estabelece elo com alguma propina. Qual é a contrapartida? E onde está essa lavagem de dinheiro? Maria Cláudia Junqueira, essa sentença devia ter vergonha. Fico pensando como ela conseguiu ser juíza. Eu fico pensando como o juiz Sérgio Moro conseguiu ser juiz, conseguiu escrever aquela sentença, conseguiu ser objeto dessa admiração que ele tem, que, aliás, quem formulou, quem o projetou foi a Globo, foi a TV Globo, foram todos os meios de comunicação disponibilizados pela Globo. Como esse juiz, sem nenhum preparo, sem nenhuma cultura jurídica, escreveu aquela sentença vazia contra o Moro, aprisionou um ex-presidente da República sem provas e justamente o afastou das eleições, assim proporcionou a vitória da extrema-direita, que estava em segundo lugar. E elogiado nos meios jurídicos. Não nos meios jurídicos europeus, por exemplo. Mas nos Estados Unidos, é para os Estados Unidos, aonde ele se formou. Essa sentença da juíza, de 12 anos, e que também condena Lula a uma multa de mais de 400 mil reais, e também determina que ele não pode concorrer em um cargo público 25, isso é uma coisa totalmente exagerada, que escancara
a perseguição. Vai agora para a segunda instância, aonde Lula jamais obteve uma vitória. Antes de chegar ao STF, ou antes do julgamento da prisão em segunda instância, no dia 10 de abril, nada vai acontecer, a não ser que até lá o STF, respondendo, provocado, ou pela defesa, ou por alguma ação popular, até mesmo uma ação popular, que o STF providencia a transformação dessa prisão do Lula em prisão domiciliar, que seria o primeiro passo para a liberdade definitiva. Já está havendo essa movimentação, porque antes de mais nada, Lula é um ex-presidente da República e tem que ser tratado com respeito. O primeiro respeito para com o ex-presidente da República é obedecer ao que diz expressamente a Constituição. Só pode ser preso após condenação na última instância. Tem que passar pelo STF antes de ser preso. Isto qualquer cidadão, mais ainda um ex-presidente da República. Bom, estão pedindo aí para eu comentar a respeito da frase do Ciro sobre o Ciro usando a mesma frase do Cid durante o evento da Uni. Lula tá preso, seu babaca, não sei o quê. Bom, eu acho primeiro, intrigas dentro da esquerda, dentro da oposição, só interessam ao Bolsonaro. Portanto, essas intrigas devem ser encaradas como um acontecimento que se esgotou ali. O Ciro é um sujeito de pavio curto, ele deu aquela resposta. Mas, apesar dessa resposta, ele é um cara que é contra o Bolsonaro, contra o governo Bolsonaro, ele é contra o autoritarismo, ele é um aliado da oposição. Eu vou contar um episódio meu com o Ciro. Olá, Elizabeth Santana! Vou contar um episódio meu com o Ciro quando era ministro do governo Itamar. Eu fui processado por uma reportagem, fui processado pelo Leopoldo Collor, irmão do Collor. Fui processado pelo irmão do Collor, Leopoldo Collor. Por quê? Era uma matéria cujo título era Leopoldo Collor foge para Miami. Só que a minha matéria dizia que ele estava se mudando para Miami. Meu advogado era o Márcio Tomás Bastos, e o que ele deveria provar era que o meu texto é que era assinado por mim, não o título. Quem assina o título é o editor da revista e não o autor da matéria. E eu precisava de 2 testemunhas para interceder a meu favor, para dizerem que eu era confiável, para dar um depoimento a respeito do meu trabalho jornalístico. E uma das pessoas a quem eu pedi para testemunha foi Ciro Gomes, a quem eu já tinha entrevistado várias vezes. Sempre foi um sujeito decente, sempre cumpriu a palavra, eu também cumpri a minha palavra com ele, sempre deu boas entrevistas.
aqueceu ao meu pedido. Ele era ministro na época. Fez um depoimento por escrito, manuscrito, a meu favor. Eu fui absolvido. Isso tudo para dizer que não se deve tratar o Ciro Gomes como inimigo. Ele não é inimigo da democracia. Ele tem essa briga, ele saiu muito machucado na última eleição. Mas ele está unido com a oposição a Bolsonaro. Isso é evidente. Essa explosão dele deve ficar limitada àquele ambiente que aconteceu. Ele gritou, brigou com aquele sujeito. Não quer dizer que ele brigou com a oposição a Bolsonaro. Ele ofendeu aquele camarada. Vocês sabem por que ele respondeu aquilo? Porque foi uma resposta, não é? Ele respondeu a alguma provocação, não foi? Então, é um assunto que se refere àquelas duas pessoas, ao Ciro e àquela pessoa que o provocou. Ele respondeu daquela maneira. Acho que não pode ecoar, não pode colocar essa frase num alto-falante como se fosse uma ofensa ao PT, ou aos petistas, ou ao Lula. Ele estava brigando com um sujeito ali que o provocou naquela hora e reagiu daquela maneira àquela pessoa. É assim que eu vejo. Ele é um aliado dos democratas, isso é evidente, nem pode ser questionado. Ele está contra Bolsonaro, isso está claro, é definitivo. Queria falar também com vocês a respeito da outra notícia de que o senador Flávio Bolsonaro, um dos filhos do Bolsonaro, e um dos filhos do Goebbels, filhos de Goebbels, do que eu quero falar também, daqui a pouco, vai ter um cargo na mesa do Senado, como terceiro secretário, e nesse cargo ele terá mais de 300 mil reais de verba para contratar funcionários. Ele está sendo investigado por causa de um problema semelhante na Assembleia do Rio de Janeiro. Um problema relativo a depósitos estranhos na conta, caracterizados ou como caixa 2 ou como contribuição dos funcionários para o deputado. Está sendo investigado. Será que uma pessoa que está sendo investigada por um problema semelhante tem credibilidade para receber 300 mil reais dos cofres públicos para fazer a mesma coisa no Senado? Eu acho que não seria conveniente até que essa investigação terminasse. Se essa investigação, que foi interrompida por Luiz Fux, e que até agora não foi retomada, porque o Fux mandou parar, voltou das férias, Marco Aurélio Mello remeteu de novo para o Rio, mas aí, estranhamente, alguém escalou o senhor Cláudio Calo no lugar do Eduardo Gussen, que estava investigando. O Cláudio Calo foi desmascarado, porque era parcial,
Nonato, já vou te responder a respeito do ministro do Turismo. O Calo foi desmascarado porque era fã do investigado, dava like nos posts do investigado, adorava o investigado e toda a família do investigado. Não durou nem 24 horas, né? Teve que sair logo. Agora nomearam o outro tomou posse, quer dizer, tudo isso, a investigação está parada. Isso diz respeito ao caso dos depósitos esquisitos. E enquanto essa investigação está rolando ou está meio paralisada, ele é nomeado para um posto onde vai ter de novo 300 mil reais por mês para contratar funcionários como terceiro secretário da mesa do Senado, naquela eleição vergonhosa, fraudulenta. O Rodrigo Maia, aliás, ontem à noite na Globo News, criticou a votação do voto aberto. Ele disse que voto aberto, nessas condições, é sempre o governo que ganha. É claro, porque o governo é um grande interessado. E a proteção dos deputados contra a pressão do governo é o voto secreto. O voto de cabresto sempre favorece ao governo. O próprio Maia disse que se o voto na Câmara fosse também aberto, ele perderia. O governo ganha qualquer votação aberta. Foi uma votação fraudulenta. A Eliane Lima pergunta se eu acho que Bolsonaro ainda tem popularidade. Eu não sei, quem vai avaliar a popularidade dele são os institutos, e não eu. Para mim, ele não tinha condições nem de ser candidato. E isso eu disse no ano passado. Não podem deixar essa pessoa chegar a ser candidato, não tem condições. Por tudo aquilo que ele já demonstrou, pelo nazismo, pela homofobia, por tudo. Por espalhar violência, ódio, por não ter plano nenhum, por ser esse vazio. A popularidade dele foi forjada por esses modernos meios de comunicação. E aí é que vem os filhos de Goebbels. Todos os regimes autoritários mantiveram o poder à custa de mentiras, ou seja, fake news. O primeiro grande exemplo foi Hitler, Goebbels. A mentira repetida tantas vezes até virar verdade. Eles só conseguem se manter no poder convencendo a população de mentiras. Por exemplo, antes de invadir os países vizinhos da Europa, a máquina de propaganda de Hitler contava a seguinte fake news aos alemães: os seus compatriotas que moram nesses países estão sendo maltratados pela população local. Nós temos que ir lá para salvá-los. Nós não vamos invadir, nós vamos proteger os cidadãos. E essa mesma máquina também espalhava essa fake news para o mundo, para as grandes potências. Essa mesma máquina de propaganda, antes de mandar os judeus para os campos de extermínio, convenceu os alemães que os judeus eram uma sub-raça, tinham doenças contagiosas, eram viciados em dinheiro e em sexo, tinham que ser afastados. E então, aos poucos, os judeus foram sendo transferidos de áreas. Mas as fake news do nazismo diziam que eram transferidos para uma outra área. Não eram presos. Estavam gozando total liberdade.
até mesmo dentro de campos de concentração, em alguns deles, presos, os judeus que estavam lá, à beira de serem exterminados, eram obrigados a mandar cartões postais, dizendo, estamos sendo muito bem tratados aqui. Esses regimes só subsistem com fake news. Esse Bolsonaro foi eleito com fake news, porque hoje, claro, naquela época nós não dispunha de WhatsApp, Twitter, Facebook, mensagens massivas, essa lavagem cerebral. Essa eleição foi ganha graças à lavagem cerebral. Foi uma grande fraude. Não é que a eleição sem Lula é fraude, a eleição com Bolsonaro é fraude. A eleição vai ficar futuramente, eu acho, os historiadores vão dizer que foi uma grande fraude. Porque os meios utilizados foram fraudulentos. Foi o WhatsApp usado de modo fraudulento, foi lavagem cerebral, e o governo só se mantém com a máquina de propaganda. Só que agora não precisa mais de Goebbels, com esses meios de comunicação de massa, violentos, potentes, basta os filhos do Bolsonaro. Quando eu era jovem, em 1970, muitas pessoas diziam, os intelectuais diziam, os publicitários são os filhos de Goebbels. Mas não. Mal sabiam eles que os verdadeiros filhos de Goebbels ainda estavam longe de surgir. Estão surgindo agora. Estão surgindo agora. Nonato, já vou falar sobre a Praça Vermelha. Esses são os verdadeiros filhos de Goebbels. E eles é que vão tentar manter esse governo com a sua máquina de fake news, com a sua lavagem cerebral. E o inimigo deles é o PT, são os comunistas, que hoje são os petistas. São os judeus. A mesma coisa que fizeram com os judeus, eles vão fazer com os petistas. Os petistas têm doença, os petistas são sub-humanos, são sub-raças, são ladrões, são maus. E nós somos os bons, somos os puros, nós somos a raça pura. Porque o que o nazismo fazia? O nazismo tinha duas frentes. Uma, os judeus são maus. A outra, Hitler é o máximo. E quem está do lado do Hitler é o máximo, junto com ele. É a mesma coisa, porque vejam só, sabe qual é a outra semelhança? Há tantas, né? Há tantas. O próprio Bolsonaro nunca se queixou de ser comparado com Hitler. Ele acha que é um elogio, não é ofensa. Mas a grande semelhança também é que quando o nazismo chegou ao poder, não tomou. Hitler foi declarado primeiro-ministro, chanceler. A primeira coisa que Hitler mandou fazer, o primeiro decreto foi rearmamento da população. Mesma coisa que fez Bolsonaro, mas foi a primeira medida. E foi a primeira medida do nazismo. A semelhança é evidente, esse amor à guerra, a exaltação do conflito, de conquistar tudo à força, não usar a força do argumento, mas o argumento da força. Em tudo, há semelhanças gritantes. E como é que se combate as fake news? Com outras fake news? Não. Claro que não. Desmentindo as fake news, pesquisas também provam que quanto mais se desmente as fake news, mais elas repercutem.
O governo autoritário só é destruído de duas formas, ou pela força ou com a destruição da sua máquina de propaganda. Governos autoritários chegam ao poder para não sair. Eles vão fazer de tudo para não se restringir a esses 4 anos. O projeto deles é muito mais amplo. Quero responder agora ao Nonato Nojosa acerca da Praça Vermelha. Eu não conheço a Praça Vermelha, nunca estive em Moscou. Eu nasci na Ucrânia, numa pequena cidade chamada Drohobych. Conhecia a capital da Ucrânia, Kiev, Grande Kiev, a cidade histórica, tão histórica quanto Moscou, mas que evidentemente não tem a Praça Vermelha e não tem também o Kremlin. O detalhe é que a Praça Vermelha, em russo, o nome dela é Krasnaya. Vermelho é sinônimo de bonito. Eu morava na rua Krasnoarmeyska, que é Exército Vermelho. Então, em russo, o vermelho é equivalente ao lindo. Portanto, lá não dá para dizer, pelo menos não se dizia naquela época que nossa bandeira não será vermelha. Era uma bandeira vermelha e era uma bandeira muito bonita. E o que eu também queria dizer hoje é que a decisão de ontem do general Augusto Heleno de permitir que a Agência Brasileira de Inteligência, que o chefe da ABIN, que é a agência secreta, possa classificar documentos ultrasecretos, é a primeira coisa. Isso é claramente censura prévia, isso tem que ser contestado junto ao STF, por algum deputado, pela OAB, que aliás a OAB agora tem um presidente, Felipe Santa Cruz, totalmente oposto ao anterior, Cláudio Lamarck. Esse sim, esse vai atuar a favor da democracia. Ele é filho de um militante político assassinado na ditadura, Fernando Santa Cruz. O que eu dizia é que essa decisão do general Heleno é um convite para ser apagada toda a história da ditadura. O que o ABIN vai fazer já deve estar fazendo nessa altura, porque o decreto já está assinado, já deve estar apagando todos os malfeitos cometidos pela ditadura de 64 a 85 e que puderam, em parte, ser revelados. Sérgio Neres, o nazismo teve sucesso devido aos judeus conceberem todos... não deu para ler tudo porque a mensagem fica muito pouco tempo aqui. O que eu dizia é que tem que haver algum tipo de esforço dos deputados, dos juristas, da OAB, para ser revertida essa determinação do general Heleno, que comanda o Gabinete de Segurança Institucional, permitindo a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, agência secreta, o ex-SNI, que herdou o SNI do general Golbery, evidentemente, que não foi queimado, ao que se saiba, então, continuam lá toda a esquerda fichada no arquivo do SNI. Isso, para mim, é um convite para que seja censurada toda a documentação relativa ao período da ditadura militar. E isso tem que ser revertido. Isso tem que ser revertido, e eu acho que vai ser revertido, porque isto é claramente um convite à censura prévia. E jamais saberemos
jamais saberemos a respeito dela, porque documentos ou parte desses documentos, frases, diálogos, sabe-se lá o quê, ficarão apagados por no mínimo 25 anos, serão renovados por mais 25, 50 anos. Então, gerações que terão acesso à história brasileira. Você me acha no Facebook, é claro, Elizabeth. Você me acha facilmente no Facebook, o meu nome, estou lá. Estou no Twitter, estou no Facebook, estou no YouTube. Essa é a TV Sounic, a TV de bolso, a TV que nasceu da TV 247. A TV 247 é o Sol em torno do qual giram vários satélites, e esse é o mais novo satélite da TV 247, a TV Sounic. Eu entro no ar a qualquer momento, eu não tenho uma grade, como tem a TV 247, uma grade maravilhosa, preenchida 24 horas. Faço minhas transmissões ao vivo, algumas são gravadas, a qualquer momento, quando há alguma notícia, ou quando eu sinto vontade de conversar com vocês. Para que o canal cresça, vocês já sabem, conhecem esse bordão, se inscrevam, assistam, compartilhem com os amigos, para que possamos sempre, sempre aumentar o nosso público. A TV 247 já está comemorando 300 mil inscritos, e eu me congratulo com a TV 247, da qual, muito orgulhosamente, sou um dos fundadores. O primeiro programa da TV 247 se chamava Debate 247. Quem participava era o Muito Obrigado, Ray, por me divulgar. Elizabeth, já somos amigos no Face. Ah, sim. O primeiro programa chamava Debate 247, participava o Leonardo Atushi, que é o fundador do 247, Paulo Moreira Leite, meu amigo, que trabalha comigo no Boa Noite 247. Então eu me junto a todo esse imenso público da TV 247 para dar os parabéns a toda a equipe, a todos os jovens. Eu acho que eu sou o decano da TV 247, portanto, dou meus parabéns a todos os jovens que trabalham 24 horas. O trabalho na TV 247, no site 247, começa de madrugada, é um trabalho incessante, vocês não imaginam como esse trabalho acontece. E é uma equipe muito pequena, evidentemente que uma equipe restrita, mas que trabalha com muita energia, com muita dedicação e com muito talento, principalmente, o dia todo, fornecendo informações, debates, subsídios para opiniões e mantendo esse diálogo democrático e progressista, que é sempre o nosso objetivo. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Volto a qualquer momento para mais uma transmissão. Conto com vocês. Até lá!